O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, quero saudar todos com a graça e a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 28, do verso 20 ao 26. Ezequiel, capítulo 28, verso 20 ao 26, a chamada adoração. A palavra do Senhor nos diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, e por todos os lados. E saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor. Entre todos os vizinhos que há, tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu povo, ao meu servo, a Jacó. Habitarão nelas seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero convidar o presbítero Givaldo que ore ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus que nos ama e nos quer por perto, Deus que, dentre os seus decretos, nos incluiu as nossas vidas, as nossas famílias. E hoje o Senhor nos chama, não só a nós, como todos os nossos, para que estejamos em Tua presença, Senhor Deus, prestando culto, orando, lendo a Tua palavra, cantando ela, Te glorificando e nos alegrando por sermos da Tua família, Pai. Muito obrigado por isso, e queremos Te pedir que o Senhor nos dê, além da honra que o Senhor já nos deu e nos dá, que o Senhor nos dê sabedoria para podermos falar as palavras que Te agradam, que venhamos a pensar as coisas que vêm do alto, e que tudo isso seja feito mediante a obra do Teu Espírito em nós, Senhor Deus, para que possamos, de fato, experimentar qual seja a boa e agradável, que essas palavras dos nossos lábios sejam para Ti, tanto o nosso meditar também no nosso coração, Senhor Deus, seja agradável a Ti, Senhor Deus.
nos desliga desse mundo cruel, esse mundo que não tem nada a nos dar a não ser tristezas, mundo esse que por si próprio já é caído, e conta os dias da tua volta, Senhor Deus. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, nos alegrando e lembrando da obra de Cristo Jesus em nossas vidas, aquele que ressuscitou ao terceiro dia no domingo, e hoje estamos aqui repetidamente, todos os domingos te louvando, Pai. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra, Senhor Deus, da tua lei, e para que possamos ser alimentados por ela, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, todos os espaços que aqui tem, Senhor Deus, tanto dentro de nós como aos nossos lados, os nossos irmãos e todos que estiverem aqui, Senhor Deus. Que não saiamos como entramos, mas saiamos cheios do teu Espírito e prontos a passar mais uma semana em tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus é que te pedimos e te oramos, sabendo que o teu Espírito nos guiará em todas as coisas. Em Jesus Cristo que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos estar adorando, irmãos, com um cântico do Salmo 1. Qual bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus, não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com o escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nessa lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, tal é o homem que no tempo o fruto próprio dá. E murcha não será jamais toda a sua folhagem, bem sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, e o juízo na congregação dos justos cairão. Pois o Senhor conhece bem dos justos a vereda, mas o caminho dos perversos se perecerá. Meus irmãos, quero convidar a abrir em Deuteronômio capítulo 5, a chamada contrição, a leitura da lei, que nos leva a examinar as nossas vidas diante do Senhor, para assim confessarmos os nossos pecados. Deuteronômio, capítulo 5, do verso 6 ao 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem,
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Quarto mandamento: guarda o dia de sábado para santificar, como ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, irmãos, nós que já conhecemos tão bem, todo dia, todo primeiro dia da semana estamos lendo aqui a lei, convido você a baixar sua cabeça. Reflita aí você e Deus, converse com Ele e peça socorro, se arrependa. E logo depois o reverendo Fábio vai quebrar o silêncio com oração de gratidão. Santíssimo Deus, grandioso Pai, neste momento, Senhor, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, Senhor, que somos indignos de estarmos em Tua presença, mas ainda assim o Senhor nos recebe, Senhor, nos escuta as confissões de pecados. O Senhor olha para nós com nossos corações arrependidos e contritos, para que nós nos voltemos a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, clamamos que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia, por meio da promessa que tem na Tua palavra, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E por isso louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque nesse momento confessamos, Senhor, e clamamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a deixarmos os nossos pecados, deixarmos de viver, Senhor, uma vida não condizente com o Teu Evangelho, e possamos assim, Senhor, viver segundo a Tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos santifique. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Amém. Meus irmãos, na carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nos versos 20 e 21, traz a certeza do perdão, traz esse refrigério
para nós que somos pecadores, mas nos arrependemos. Romanos 5, 20 e 21, a palavra do Senhor nos diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E com isso, com essa paz no coração, podemos cantar ao Senhor agora o Salmo 70, o cântico do Salmo 70. Ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apresse em me valer. Amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Meus irmãos, em 1 Coríntios, carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, do verso do 1 ao 4, aqui é a chamada edificação. Vamos ver aqui mais um dos princípios, porque ofertamos na casa do Senhor e sabemos que isso agrada a Deus. Isso traz adoração ao Senhor, esse ato. E era de costume, como vamos ver aqui, no primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo. Ato 16, irmãos. 1 Coríntios, me perdoe. 1 Coríntios 16, do 1 ao 4. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto à coleta para os santos, fazeis vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coleta quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, irmãos, vamos ficar em pé nesse momento e estar adorando ao Senhor com o Salmo 146.
Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos são todos quando espíritos lhe saem. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e todos os mares, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Quero convidar o diácono José Nilton que ore agradecendo a Deus. Santo e eterno Deus, bondoso e maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, adentramos na Tua presença, por isso rogamos a Cristo que interceda por nós nesse momento, para Te louvar, Senhor, para Te adorar. E esse é um momento, Senhor, que reconhecemos que tudo que somos, que temos, provém do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a vida, a salvação em Cristo, mas o Senhor tem cuidado de nós, nos dando o pão, Senhor. Assim como o Senhor alimentou aquele povo no deserto com o maná, assim é o Senhor, Senhor, nos dando as vestes também, um lar para nos habitar a nós e nossas famílias, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque podemos devolver a Ti os dízimos e ofertas, que possamos fazer isso com alegria, com discernimento no coração. Usa essa igreja, esses conselhos, pastores, Senhor, para aplicar no Teu reino visível, Pai. Obrigado, essa é a oração que fazemos a Ti, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 24, é a chamada a edificação, que nos prepara, apresentando ao Senhor com cântico, para depois ouvir da sua palavra. 1 Reis, capítulo 17, verso 8 ao 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse:
Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e lhe disse: vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Louvado seja Deus por a sua palavra, que nos conforta ainda nesse dia, nesse tempo tão difícil. E vamos estar adorando o Senhor, o Salmo 136, com os cânticos do Salmo 136 e 96. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor.
Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Porque A sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Poder sentar, irmãos.
Irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, no versículo 24 ao versículo de número 30. Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 30. Estamos seguindo uma sequência de exposição no texto de Marcos. Essa primeira parte do livro de Marcos, estamos terminando, onde Jesus ele vai mostrar que é o Deus, o Filho do Deus vivo, e a segunda parte do versículo 8, do capítulo 8 em diante, o Senhor vai mostrar para nós o que é ser um discípulo do Senhor. Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30, escute com fé a palavra de salvação. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa destas palavras, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, clamamos que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, para que possamos, Senhor, cada vez mais alcançar coração sábio, para que nós possamos, Senhor, verificar e ver o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado, vivido, o alcance dele, e que o Senhor nos ajude a cada vez mais entendermos e compreendermos esse Evangelho. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Já pensou ser chamado de cachorro ou de cadela? Isso pelo próprio Deus Salvador. A nossa cultura tem uma conotação pejorativa, mas não se compara o que o cachorro era para o povo de Israel. Naquela cultura, um cachorro era um ser imundo, era um ser que não poderia estar dentro do ambiente doméstico. Hoje é muito comum as pessoas criarem animais, e muitas vezes dentro da sua própria casa. Mas ele era considerado um animal imundo, até mesmo por conta da forma de sua higiene, dentre outras coisas. E nesse texto, o Senhor mostra para aquela mulher o quão imunda e indigna era ela, mas por conta da fé que ela tinha. Não por conta de quem que ela era, mas a fé que o Senhor trouxe para ela. Ela foi considerada, então, e recebeu a salvação sua e de sua casa. Isso mostra, meus irmãos, que o Evangelho de Cristo, sendo pregado e anunciado,
a importância e as consequências que o Evangelho traz na vida de alguém. É transformar pessoas imundas e indignas em filhos de Deus. E nós vamos ver nesta noite como o Evangelho de Cristo, por meio do anúncio, nós vamos ver a prioridade, o alcance do Evangelho e a importância da profissão de fé, de professar este Evangelho de Cristo. Nós veremos esse texto em 3 partes, no versículo 24 ao versículo de número 26. Nós veremos que é impossível ocultar esse Evangelho. No versículo 27 e 28, nós veremos a prioridade e alcance deste Evangelho. E do versículo 29 e versículo 30, nós veremos então a fé professada é de fundamental importância para a vida do cristão. Então essas 3 coisas estarão presentes nesse texto. Mas antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, nós veremos que nesse texto aqui, daqui em diante, Cristo ele está iniciando uma nova fase do seu ministério. Daqui para frente falta mais ou menos 1 ano da sua crucificação. Daqui em diante, então, Cristo ele não é bem-vindo, ele não está sendo bem-vindo na terra de Israel, porque eles estão buscando matá-lo. E Cristo, então, ele está em território gentil, um povo que era inimigo do povo de Deus, um povo que era considerado distante, ímpio e imundo, e Cristo estava, então, nesse território. E Cristo, então, dentro desse território, ele vai, e o texto fala que ele entra numa casa e queria que ninguém o soubesse. É assim que começa o versículo de número 24. Veja o que diz a palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Então, Cristo estava ali naquela localidade, ele estava dentro de uma casa e não queria que ninguém soubesse. Mas é algo, meus irmãos, que por mais que tente, uma coisa é clara, que onde a luz se faz presente, as trevas se dissipam. E nesse contexto, o texto vai dizer que tinha uma mulher, que tinha uma filhinha, que estava possessa de espírito imundo, e tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Uma mulher se encontrava desesperada. Uma mulher que se encontrava em desespero, provavelmente uma viúva, buscando então um amparo para sua pequena filha. E ela então ouve falar que Cristo estava ali, vai até Cristo e se prostra então em adoração. Essa mulher não era alguém que fazia parte do povo de Deus, ela era gentil, era então parte de um povo ímpio, e se voltou ao Senhor em adoração, buscando que sua filha fosse salva. O interessante, meus irmãos, é que esse povo, e aqui eu quero que você entenda quem era o povo de Tiro e de Sidom, de onde essa mulher, então, fazia parte. A Bíblia em Mateus 11, 21 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. O Senhor está usando Tiro e Sidom como um exemplo, porque eles eram um povo que era rejeitado por Deus, e as consequências que trariam para esse povo era justamente fome, era escassez. Nós lemos o texto
uma liturgia que fala sobre isso. O texto de Isaías 23, o texto de Ezequiel 26 ao 28, vai trazer para nós as consequências para Tiro e para Sidom, o rigor e a profecia contra eles. O Senhor fala, olha, vocês terão escassez e limitações, mas o meu povo, eles serão abençoados. E nesse momento Cristo se encontra nessa região. E diante disso nós vamos começar a ver algo extremamente importante do que está acontecendo no Evangelho de Cristo. Para quem ele veio pregar, qual era a intenção dele e as consequências que a pregação do Evangelho tinha. Meus irmãos, os primeiros ouvintes do Evangelho, a prioridade que o Evangelho foi trazida foi primeiramente para o povo de Israel, os descendentes de Abraão. No entanto, eles estavam rejeitando. Nós estamos já há várias semanas, praticamente estamos no 9º mês, vendo esse caminhar, como o povo de Israel estava rejeitando. Cristo pregava, eles rejeitavam. Os escribas, sacerdotes e fariseus não queriam aceitar as pregações, os ensinos de Cristo. Eles estavam procurando um jeito de matá-lo. Na última semana nós vimos, no capítulo 7, como Cristo ele fez uma pregação, no capítulo 7, uma pregação totalmente contra a religiosidade daquele período. Cristo fala, olha, cuidado com a tradição dos homens, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com os escribas. Eles estavam ali perguntando, fazendo questionamento ao Senhor. O Senhor fala, olha, Isaías profetizou a respeito de vós, hipócritas, uma religião fingida. O seu coração não tem sido aplicado e vivido esse evangelho. E então o Senhor, ele vai agora para uma terra estranha, de um povo estranho, distante do Senhor. E ele fala, olha, nós lemos aí Mateus 11, se o que foi feito em Israel tivesse sido feito em Tiro e Sidom, eles creriam, eles acreditariam na palavra, eles se voltariam, se arrependeriam. Uma demonstração de arrependimento em saco, pano de saco e cinza, se voltando ao pó. Então, meus irmãos, uma coisa muito importante que nós devemos entender, como cristãos e servos do Senhor, é que aquilo que aconteceu com o povo de Israel também pode acontecer conosco, se não ouvirmos a palavra do Senhor, se não nos atentarmos às suas verdades. Nesse momento, claramente, o Senhor está demonstrando a rejeição ao povo de Israel, por causa da dureza do coração deles em não se submeter à sua palavra. E, meus irmãos, se nós não nos voltarmos ao Senhor, se não nos humilharmos, se nós não nos submetermos à sua palavra, seremos rejeitados pelo Senhor. E aqui está exemplo de como nós devemos agir. Essa mulher, ela se volta ao Senhor, ela se prostra a Ele. Uma mulher gentia, ímpia, mas ela soube que Cristo estava lá. Ela se volta ao Senhor, se volta aos seus pés e roga para que Cristo traga a salvação para a sua filha. E o Senhor então responde ela. Veja o tipo de resposta que Cristo dá a essa mulher. Versículo 27 e versículo 28. Cristo vai demonstrar qual é a prioridade do seu evangelho. Versículo 27 diz assim: mas Jesus lhes disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O Senhor olha para essa mulher e diz, olha, a prioridade do evangelho não são para vocês, imundos, mas para os meus filhos.
Você está pedindo algo que não é para você. Deixa primeiro que os filhos se fartem. Porque nós não vamos tirar a comida da boca do nosso filho para dar aos cachorros. Talvez isso não seria muito prático nos dias de hoje, porque as pessoas preferem ser pais de pets do que pais de crianças. Mas o princípio bíblico e criacional é: você vai cuidar dos seus filhos. Se sobrar algo, se tiver condições, o cachorro então se alimenta. Então a prioridade do Evangelho de Cristo era para os judeus, os descendentes de Abraão. Não para aquele povo que era considerado imundo e que tinha profecias contra ele de juízo. Certamente, meus irmãos, se algum de nós ouvissem essas coisas, iríamos olhar: eu não quero servir esse Deus. Como alguém pode me dizer uma coisa dessa? Eu quero ser bem tratado. Eu quero que diga que eu mereço, que eu sou bom, que eu vou dar aquilo que eu quero. Mas aquela mulher que estava ali, ela conhecia a Cristo. Ela entendia o que Cristo estava dizendo. Cristo, mais à frente, nós vamos ver daqui a algumas semanas, em Marcos capítulo 12, no versículo 9, Marcos 12, no versículo 9, do 1 ao 11, vai trazer então a parábola dos lavradores maus, em que um senhor plantou uma vinha e ele cuidou e deixou seus servos e trabalhadores para cuidarem dessa vinha. No entanto, quando então ele mandou alguns servos para a colheita, os lavradores, eles matavam esses servos. Quando ele mandou seu próprio filho, eles então espancaram e mataram esses servos. Ele mandou o seu filho amado, e ele disse no versículo 6, respeitarão meu filho. Mas os lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matemos, essa é a nossa herança. E agarrando, mataram e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa viu a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Essa realidade aqui, dessa parábola que o Senhor trouxe, essa mulher, ela tinha a ciência de que eles seriam rejeitados e que, de alguma forma, ela seria abençoada por meio dessa promessa. Ela responde ao Senhor e diz: sim, Senhor, é isso mesmo. O Senhor está certo, eu sei disso. Eu sou indigna e merecedora, imunda. Mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Ela não estava preocupada em ser chamada de filha, de ter os direitos filiais, mas ela estava preocupada em poder provar daquilo que o Senhor estava promovendo. Comendo da sobra, daquilo que sobrou do povo de Israel, daquilo que eles rejeitaram. Se eu não quero isso. Mostrando um sinal de submissão e reconhecendo que sim, ela era indigna. A prioridade do Evangelho e o alcance é demonstrado por algo, por reconhecer
o senhorio de Cristo. O Senhor fala, olha, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Ela demonstrou então o reconhecimento do senhorio de Cristo, do amor de Cristo. Porque ela conhecia quem esse Deus era. Por isso que ela procurou, por isso que ela adorou e prostrou-se diante dele. E nós devemos entender, meus irmãos, que a prioridade, o alcance do Evangelho também não seria para nós. Se aquela mulher que estava ali, ao atravessar de uma costa a outra, quanto mais nós, em um continente totalmente diferente, não merecíamos receber tamanha salvação e tamanho amor. E o Senhor, mesmo sabendo que somos considerados indignos de estarmos na sua presença, Ele traz para nós a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Ele não tratou aquela mulher como a imunda, ou rejeitou. Ou como muitas vezes nós fazemos, estamos no restaurante, algum local comendo, o cachorro chega, vai para fora. Ele olha para aquela mulher, ele que sonda corações, ele explica para ela que ela não é prioridade, que aquilo não é para ela. Ela fala, eu sei, mas eu quero. Eu sei que eu posso receber essas bênçãos. E no versículo 29 e o versículo 30, nós veremos então que a fé professada por essa mulher, a resposta dela mostra a importância para o cristão. Veja o que diz o versículo 29. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Meus irmãos, nós podemos pontuar algumas coisas aqui extremamente importantes para nós como cristãos. Essa mulher Cirofenícia, ela então proclamou a sua fé, aquilo que ela cria. Ela externou a sua fé. E o Senhor diz, olha, por conta disso que você falou, por conta da sua fé professada, aquilo que você abriu a boca e disse, eu creio, pode ir. Tem esperança, salvação para você. Ela adorou ao Senhor, ela se prostrou ao Senhor em reconhecimento, ela abriu a boca e confessou que tinha esperança que Ele poderia então trazer para ela. E você diz, olha, por causa desta palavra, você externou aquilo que você crê no seu coração. Por isso, o que nós podemos entender a partir disso? É que nós precisamos externar aquilo que nós cremos. Nós precisamos professar aquilo que nós cremos. Aquilo que aconteceu aqui no domingo passado, onde vários irmãos estiveram aqui à frente, professando a fé, não é somente um rito ou cerimônia. É fazendo parte da igreja visível. Você não é crente se você não faz isso. Você não é crente se você rejeita isso. Você não é um cristão verdadeiro se você está distante disso. Professar, abrir a boca e fazer um voto com o Senhor, crendo nele, vivendo para Ele, é extremamente necessário para a vida cristã. Somente frequentar um local de culto não nos faz pertencer ao povo de Deus. É necessário que você esteja em um relacionamento de aliança para com o Senhor. E nesse relacionamento de aliança, então,
aquele que antes nos tratava como alguém indigno, como alguém imundo, nos recebe como filhos, como cordeiros em Cristo. Nesse texto nós podemos ver que uma profissão de fé traz para nós a esperança de que há salvação em Cristo. E eu quero que você entenda que o principal foco desse texto não está em demonstrar a fé dessa mulher, não está em demonstrar que o Senhor, então, olhou para essa mulher, como Ele tratou ela, mas essa narrativa mostra algo que também já tinha acontecido nessa terra. O grande rei no Antigo Testamento foi Davi. A linhagem de sacerdotes vem por Arão. O grande profeta no Antigo Testamento foi Elias. Nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 17, o que foi que aconteceu quando Elias sai do meio do povo de Israel e vai lá onde tinha uma viúva distante do povo de Deus, sem um alimento, em Sarepta de Sidom, que ficava na mesma região. Eu quero que você volte novamente o seu olhar para o texto de 1 Reis, capítulo 17. Versículo número 24. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 24, diz assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Talvez você tenha ouvido pregações nesse texto de Elias e a viúva de Sarepta, e deve ter falado de prosperidade, de que o Senhor dá o pão de cada dia, que Ele prospera quem ajuda. Mas a parte mais importante desse texto que está demonstrando é que, pelo milagre dado por Elias, a palavra que ele pregava, o que ele dizia, era reconhecida e agora demonstrava que ele então era homem de Deus. E que esta palavra então, na boca dele, é verdade. Aqui em Marcos capítulo 7, é a mesma coisa que está acontecendo. Todos os milagres de Cristo, tudo o que ele faz de maneira sobrenatural, que os homens não tinham capacidade de fazer por si só, era para demonstrar somente uma coisa: que ele era o homem de Deus, o Filho do homem, que veio então para pregar a palavra, e essa palavra é a verdade. Por isso, meus irmãos, há uma tentativa e muitas vezes uma necessidade de nós olharmos para os milagres de Cristo e nos ficarmos vislumbrados somente pela mensagem, somente pelos milagres. E muitas vezes deixamos de lado a mensagem do Evangelho, que fala de Cristo, que fala da salvação, que traz a esperança para a nossa vida. Quantas vezes nós olhamos para fora e diversas igrejas falam de milagres, de prosperidade, e olhamos e dizemos: isso não é Evangelho. Mas quantas vezes na nossa vida, como cristãos que dizemos ser bíblicos reformados, estamos tão preocupados com as coisas externas, com os sinais de talvez prosperidade, de bênçãos financeiras, ou de solução de problemas, ou talvez queremos milagres na nossa vida, que o Senhor Ele cure alguém, que Ele traga então a solução de uma doença.
em nossa família, em nosso meio. E dizemos que Deus é um Deus de milagre, mas não nos voltamos para a sua palavra. Não nos voltamos para a sua verdade. Os milagres, eles são belos e grandiosos, mas eles são somente um sinal que aponta para algo muito maior, que é o Evangelho, que é a pregação da palavra, que é a esperança de pessoas indignas, pecadoras e imundas serem transformados em pessoas dignas, puras e santas, e não serem esperados ou tratados como cachorros, mas como filhos, em que recebem a adoção e recebem todo o cuidado do Senhor. O Senhor, Ele traz para nós, por meio do seu Evangelho, essa esperança. Por isso, meus irmãos, entendam, a prioridade do Evangelho é para os filhos de Deus. O alcance do Evangelho é muito além daquilo que nós imaginamos. E por isso, a importância da profissão de fé, de professar a fé em Cristo, é de extrema importância para que você seja considerado e reconhecido por Ele, para ser então chamado como um filho de Deus pela igreja visível. Amém? Que o Senhor nos ajude e aplique a sua palavra em nossos corações. Nós iremos cantar um cântico ao Senhor. Eu pedi que vocês coloquem de pé para cantarmos ao Senhor. Logo mais teremos oração final e impetração da bênção. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, clamamos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Senhor, que o Evangelho seja então externado para nós. Que cada vez mais, Senhor, possamos ser alcançados. Que possamos, Senhor, como essa mulher que foi um exemplo, que se voltou para Ti em fé, possamos também, Senhor, nos voltar e com nossa boca confessar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim, Senhor, nos leva para casa em paz, nos dá a semana na Tua presença. Ser com algumas pessoas próximas a nós, Senhor, que estão doentes, Senhor. Alguns parentes de alguns irmãos nossos. Tem misericórdia. Te pedimos, Senhor, pela vida da irmã Edith, pela vida, Senhor, de José Rios. Também, Senhor, ser com a mãe do nosso irmão Gilberto, Dona Malha, que o Senhor possa estar sendo com a saúde dela, Senhor. Tem misericórdia. Nos abençoa no restante dessa noite.
Em nome de Cristo, que nós choramos. Amém. Recebeis, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Os irmãos podem sentar. Alguns avisos.